Olá, benditos! Nós chegamos ao último capítulo da série 10 dias celebrando a volta do cativeiro com Esdras. E este é um capítulo tumultuado. Afinal, o problema dos casamentos dos homens judeus com as mulheres pagãs e idólatras precisava ser resolvido. Vamos ver como acabou essa história? Então, vem comigo! O cenário era comovente. Esdras estava prostrado diante do templo do Senhor e ali orava e chorava, confessando os pecados do povo, junto com um enorme grupo de homens, mulheres e crianças. O povo também chorava amargamente, atingido pela convicção do pecado e pela necessidade de confissão e arrependimento. Essa tem sido a fórmula de Deus para o reavivamento do seu povo ao longo dos séculos e uma marca poderosa do mover do Espírito Santo entre o povo de Deus. A confissão de pecados é uma doutrina negligenciada muitas vezes, mas quando o Espírito Santo vem com poder sobre o cristão que pecou, é impossível que ele tenha paz de espírito até que seu erro seja confessado. Secanias então se levantou como porta-voz do povo, reconhecendo a gravidade do pecado deles. Mas, embora a situação parecesse desesperadora para muitos, não era para Secanias. Ele disse: "Mas quanto a isto, ainda há esperança para Israel." E o conselho dele foi uma chamada a ações de arrependimento, mais do que simplesmente sentimentos de quebrantamento. Ou seja, os transgressores deveriam se divorciar das suas mulheres estrangeiras. Um fato a ser lembrado aqui é que, apesar de sempre ser odioso para Deus, o divórcio era permitido em Israel. O problema é que nessa época havia um número absurdo de homens se divorciando de esposas judias para se casar com as mulheres pagãs, conforme declarou o profeta Malaquias. A situação descrita nos capítulos 9 e 10 de Esdras é um exemplo clássico de divórcio como sendo o menor dos males a ser escolhido. O raciocínio é o seguinte: segundo as leis políticas das nações civis, alguns casamentos são considerados ilegais e até nulos, como, por exemplo, o casamento entre um pai e uma filha ou um casamento entre irmãos. Partindo desse raciocínio, os casamentos dos judeus com mulheres idólatras e pagãs eram severamente proibidos pela lei de Deus, por isso, podiam muito bem ser anulados. Agora, esse divórcio envolvia não apenas as esposas pagãs, mas também os filhos desses relacionamentos. Infelizmente, foi uma consequência direta do pecado com a qual eles tiveram que lidar. Nas sociedades antigas, assim como na nossa, as mães recebiam a custódia dos seus filhos quando os casamentos eram dissolvidos. O que nós podemos presumir é que cada uma delas recebeu uma porção de acordo com as condições de seus maridos e que elas e seus filhos não foram rejeitados para morrer à míngua, mas tiveram a provisão necessária para as suas necessidades. Ao que parece, por misericórdia de Deus nessa situação difícil, poucas crianças foram afetadas, porque poucas nasceram desses relacionamentos. Essa é uma triste realidade que acompanha a humanidade até os nossos dias. As crianças muitas vezes sofrem pelos pecados dos seus pais. Ao que parece, Secanias não tinha se envolvido com nenhuma mulher pagã, pois seu nome não aparece na lista no final do capítulo. Mas ele estava determinado a apoiar Esdras na resolução do problema, mesmo tendo seu pai e seus tios envolvidos nesse pecado. Esdras aceitou o plano de Secanias e começou uma ação para a resolução do problema. E enquanto esperava, ele não comeu pão e nem bebeu água, porque ainda chorava muito por tudo que estava acontecendo no meio do povo. Ele não conseguia pensar em si mesmo quando sabia que Deus estava sendo tão grandemente desonrado. Ele observou um jejum completo, abstendo-se de comida e água. Esse tipo de jejum é raro na Bíblia, mas foi observado 2 vezes, por Moisés e pelo povo de Nínive. Mas o fato é que o homem que se propõe
como Esdras, a buscar, cumprir e ensinar a lei de Deus, sem dúvida também se coloca em lugares onde a tristeza será sua porção e muita coragem será necessária. Eles emitiram uma proclamação em toda a região de Judá e em Jerusalém para que todos os descendentes do período do cativeiro se reunissem em Jerusalém. Quem não viesse dentro de 3 dias, de acordo com as instruções dos líderes e anciãos, teria suas propriedades confiscadas e seria separado do restante do grupo. Aqui nós vemos que Esdras colocou em uso a autoridade que havia recebido do rei Artaxerxes, fazendo com que as pessoas cumprissem o juramento que haviam feito anteriormente. E então, no 3º dia, todos os homens de Judá e Benjamim se reuniram em Jerusalém. Esta foi uma resposta impressionante à convocação de Esdras, como evidência do mover do Espírito Santo entre o povo. Até porque era um dia em que caía uma chuva muito forte e todos se assentaram na praça aberta do templo. A disposição das pessoas em estar ali e em circunstâncias tão adversas só podia ser pela ação do Espírito Santo entre eles. A palavra de Esdras ao povo foi clara e com autoridade. Ele fez um apelo à confissão e ao arrependimento. Afinal, não poderia haver confissão, ou seja, a decisão de interromper o comportamento pecaminoso, sem arrependimento, ou seja, a decisão de fazer a vontade de Deus. E esse é um elemento essencial para a vida cristã até o dia de hoje. Todo o povo respondeu em alta voz: assim seja. E essa foi mais uma evidência do notável mover do Espírito Santo sobre eles. O povo apenas pediu a Esdras alguns dias para colocar a ação em prática. Isso foi necessário porque havia muitas pessoas envolvidas nesse pecado e era uma época de chuvas muito intensas. Todos concordaram, exceto 4 homens. Não está claro por que eles se opuseram à forma como o problema seria resolvido. Mas como a maioria concordou, cada caso foi examinado individualmente durante um período de 3 meses. Isso foi necessário porque eles precisavam saber se algumas dessas esposas desejavam servir genuinamente ao Deus de Israel e abandonar a idolatria. Se a esposa pagã preferisse manter a sua lealdade ao seu antigo povo e aos seus ídolos, ela não poderia viver na comunidade do povo de Deus e deveria se divorciar. No Novo Testamento, os cristãos também são orientados a se casar com pessoas que professam a mesma fé. No entanto, Paulo ordenou de modo específico que cristãos casados com cônjuges incrédulos devem permanecer no casamento, tanto pela oportunidade de testemunhar da sua fé em Jesus, quanto pelo benefício que isso traz para os filhos. No final do capítulo, há uma lista mostrando que dos muitos casos analisados, cerca de 114 dessas esposas pagãs se recusaram a abraçar o Deus de Israel e preferiu se divorciar. A maioria das esposas estrangeiras se uniu ao povo de Deus em seus corações e conservaram os seus lares. Aqueles que tiveram que repudiar suas esposas, porque elas se recusaram a se converter, estão listados neste capítulo. Entre eles estavam 27 sacerdotes, levitas, cantores do templo e porteiros, indivíduos dos quais se esperava uma vida de obediência exemplar. É uma lista vergonhosa. Afinal, não é a melhor coisa do mundo ter o nome registrado nessas circunstâncias no livro mais vendido de todos os tempos. O livro de Esdras começou no capítulo 2 com uma lista dos nomes dos heróis judeus que se dispuseram de bom grado a voltar para a sua terra e servir ao Senhor. E agora termina com uma lista de pecadores que desobedeceram a Deus, mas que felizmente tiveram a oportunidade de colocar a vida em ordem e ter comunhão com o seu Deus, o Deus misericordioso de Israel. E assim nós terminamos mais uma série. O próximo registro da história do povo de Deus aconteceria dali mais ou menos 13 anos, quando entraria em cena um novo personagem, Neemias. Então, no dia 21 de maio, eu volto para nós darmos continuidade à parte final da história do Antigo Testamento na série 13 Dias Aprendendo a Liderar
com Neemias. Chame seus amigos e vamos continuar nossa jornada juntos até o Apocalipse, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.